Vamos continuar nossa série sobre teologia reformada, sobre o que significa ser reformado. E o título da mensagem de hoje, como está na ordem de culto, é Dinamis de Deus. Dinamis é a palavra grega para poder. E eu escolhi essa palavra porque nós vamos trabalhar hoje sobre o Espírito Santo. Um Espírito que é poderoso, mas que muitas vezes opera de forma invisível. Nós só enxergamos os efeitos dele, mas ele não aparece como muitas pessoas esperariam que ele aparecesse. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra maravilhosa, poderosa do Espírito, mas também cheia de graça. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Romanos 8, eu vou ler versos 1 a 27, e nós vamos então trabalhar mais algumas doutrinas que caracterizam a nossa tradição reformada, e vamos explorar um pouco desse texto tão rico, tão cheio de verdades confortadoras. Diz assim, vou ler na Almeida Revista Atualizada. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. A nossa série, como eu já expliquei antes, ela tem como propósito conhecer a nossa identidade. Por nossa identidade eu quero dizer conhecer o que significa participar de uma igreja reformada, ter uma teologia reformada, ser um reformado. Conhecer a nossa identidade destacando os distintivos da fé reformada em relação a outras tradições dentro da cristandade. Tenho explicado que a razão pela qual eu e pastor Jailson estamos expondo essa série de mensagens e nós, professores da Escola Dominical, estamos expondo também outros aspectos complementares na aula, é porque nós queremos conhecer melhor o que nos identifica como igreja presbiteriana, como quem é
está dentro da tradição chamada reformada. Eu disse algumas coisas no passado que eu não vou repetir aqui extensivamente, mas quero só lembrar que não é simplesmente ser um herdeiro da reforma. Na verdade, toda a igreja evangélica, em alguma medida, é herdeira da reforma, mas dentro dela existem vários grupos distintos, e uma das coisas que faz bem nós sabermos é por que nós somos o que somos, por que nós fazemos parte desta igreja. Então o meu desejo é que nós aprendamos algumas características que são marcantes da nossa fé, que nem sempre são encontradas em outras tradições. Eu não vou falar aqui de doutrinas que outras igrejas sustentam, na sua maioria, mas de doutrinas que caracterizam a nossa igreja, tá? Então, um exemplo é que nós já falamos numa mensagem anterior sobre a salvação soberana e graciosa do Pai, que em teologia a gente chama de eleição incondicional. Esse é um dos pontos do calvinismo conhecidos dentre os chamados 5 pontos. Nós falamos da eleição do Pai, falamos também da obra do Filho na cruz, por aquele grupo a quem o Pai escolheu para ser salvo. E essa doutrina é comumente chamada de expiação limitada. Essas duas doutrinas já foram cobertas em mensagens e aulas anteriores. O que eu vou falar hoje é sobre a terceira peça desse quebra-cabeça, da tríade. Eu vou falar da obra do Espírito Santo, em duas doutrinas que eu vou apenas tocar nelas, mas na aula de escola dominical elas serão explicadas com mais detalhe, que são as doutrinas da graça irresistível e a perseverança dos santos. O que são essas doutrinas, em suma, de maneira bem breve? A graça irresistível é a doutrina que diz que o Espírito Santo, quando ele nos chama internamente, nós necessariamente nos achegamos a ele. Quando o Espírito Santo trabalha no nosso interior, a gente vem voluntariamente, mas necessariamente. Isto é, a gente vem porque a gente quer, mas a gente sempre vem, porque é o Espírito soberano quem nos chama. Como eu vou explicar, não nos forçando, mas nos convencendo a vir até Ele. E a outra doutrina, a perseverança dos santos, diz que nós perseveramos na caminhada cristã até o fim, fazendo com que nós não caiamos no meio do caminho. Não é que a gente não tropece, nós temos muitos tropeços, mas a doutrina ensina que Deus nunca nos deixa cair em definitivo quando nós somos dele. Ele nos segura. Então a nossa segurança não está primordialmente em quão santo eu tenho sido, mas em quão poderoso é o Deus que me segura. Mas nós vamos falar disso com mais detalhes, mais detidamente. O que eu quero explicar é que esses 5 pontos do calvinismo que eu já me referi antes, tem fundamento lá num evento que teve no século XVII, na cidade de Dort, uma cidade holandesa. E lá foi criado um documento chamado Cânon de Dort, que trata principalmente de doutrina de salvação. Soteriologia significa a doutrina da salvação. E olha o que essa doutrina nos ensina. Ao contrário do que críticos pensam, os 5 pontos do calvinismo apresentam uma salvação trinitária, isto é, salvação é obra do Pai, do Filho e do Espírito, e eu estou destacando isso porque o Espírito recebe ênfase. Como a gente vai ver, diferente do que as pessoas pensam, reformado também fala muito do Espírito Santo. E tem que falar. Espírito Santo não é só coisa de igrejas chamadas carismáticas, tá? Esses pontos do calvinismo também mostram a atuação divina e soberana, ou melhor, atuação divina soberana e graciosa, que não fere a liberdade humana, como nós vamos argumentar aqui, e promovem uma vida de pureza, não uma vida de licenciosidade, uma vida de devassidão, não. Na verdade, essa teologia, ela estimula uma vida de pureza, de santidade agradável a Deus. Então, o que eu tenho aqui nessa frase embutida são 3 preconceitos, e eu vou organizar a minha mensagem à luz de 3 preconceitos que as pessoas têm para com a nossa fé, mas eu quero não só responder a eles, eu quero mostrar no texto que a gente leu, como é que essas doutrinas casam, como é que elas fazem sentido, tá? Então eu não só vou responder de maneira teológica, mas eu quero responder de forma exegética, olhando para o próprio texto, fazendo com que o texto nos ensine algumas verdades. Então vamos lá, quais são esses 3 preconceitos? Eu já mencionei, eu vou agora relembrá-los. A primeira é de que a nossa fé, a fé reformada, fala pouco sobre o Espírito Santo. Eu quero mostrar como não precisa ser assim, e de fato não é assim.
mas que a gente entenda qual é o papel do Espírito na nossa teologia, tá? O segundo preconceito que existe é de que a fé reformada mostra o Espírito ferindo a liberdade humana. As pessoas ouvem falar dessa doutrina que eu já mencionei, chamada graça irresistível, e falam assim, esse Deus apresentado nessas igrejas aí, ele chega e força as pessoas, porque é uma graça irresistível. O que eu vou tentar mostrar é que não existe qualquer coerção ou ferimento da liberdade do homem quando Deus atua em nós. Em terceiro lugar, um terceiro preconceito, é que as pessoas pensam que a ideia de perseverança dos santos, de que você está seguro, elas resumem normalmente assim, uma vez salvo, salvo para sempre. É uma maneira de resumir essa doutrina. Diz assim, então é fácil, aí você pode fazer o que você quiser. O que eu vou tentar mostrar é que a fé reformada, as doutrinas da perseverança e da segurança do crente, elas não estimulam a frouxidão moral, diferente do que as pessoas pensam, tá? Então, esses 3 preconceitos vão nortear a nossa mensagem. Então eu vou tratar de um por vez, a gente vai respondê-los e olhar para o texto que a gente leu no começo da mensagem. Então, primeiro deles, de que a nossa fé, a fé reformada, fala pouco sobre o Espírito. E eu já quero mostrar que as pessoas que normalmente dizem isso, elas acham assim que a gente tem até algumas coisas boas. Por exemplo, eu já ouvi irmãos meus que até gostam de muita coisa que a gente ensina, mas fala assim, puxa, se a sua igreja tivesse um pouquinho mais sobre o Espírito, assim, sobre o fogo do Espírito, seria muito bom, não é? Alguma coisa do tipo, vocês têm uma teologia boa, mas assim, pena que é frio, assim, se você tivesse um pouco mais do Espírito, eu acho que seria fantástico. E eu quero responder a isso, a esses irmãos que são amantes de uma teologia mais carismática, como ela normalmente é chamada, de que não é verdade que reformados falam um pouco sobre a atuação do Espírito Santo. Veja só, quando a gente estuda teologia, uma das áreas importantes da teologia é a doutrina da salvação aplicada ao homem. Deixa eu explicar. Salvação é algo que acontece de eternidade a eternidade. Deus queria nos salvar antes da fundação do mundo, a Bíblia apresenta isso. Jesus Cristo morreu na cruz na história da humanidade para nos salvar, isso é verdade, nós sabemos disso. Mas essa salvação, ela não é nossa, nós não nos apropriamos dela até que ela seja aplicada pelo Espírito Santo. Então deixa eu ensinar um princípio importante a você. Abra por favor em 2 Timóteo 2:10. 2 Timóteo 2:10. Esse texto nos ensina que não é verdade que porque alguém é eleito, como diz a doutrina, ou porque Jesus já morreu por ele, nem precisa pregar o evangelho, porque ele já está salvo. Esse é um entendimento equivocado das Escrituras. Olha o que 2 Timóteo 2:10 nos ensina. Olha Paulo falando. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Olha como é que Paulo enxerga essas doutrinas da soberana salvação de Deus. Mesmo que tenha havido eleição na eternidade, não é verdade que isso desestimula a pregação do evangelho. Pelo contrário, Paulo fala assim, eu suporto muita coisa, porque eu gostaria que aqueles que foram marcados para a salvação um dia alcancem, encontrem a salvação. Então, não é verdade que se são eleitos já são salvos. Não são. Nós conheceremos muita gente do nosso círculo de amizades ou de família que Deus um dia vai chamar, mas hoje nós não sabemos. Biblicamente eles são chamados de eleitos, mas a gente não enxerga isso. Então o que a gente faz? Pregamos o evangelho, no anseio, no desejo de ver essas pessoas se rendendo a Cristo. Então, toda essa doutrina chamada de soteriologia, que é a aplicação da salvação à nossa vida, tudo é obra do Espírito. E a teologia reformada fala muito da obra do Espírito. Só que ela fala da obra do Espírito, não destacando necessariamente a pessoa do Espírito, mas a glória de Cristo na obra que o Espírito faz. Inclusive, essa é uma das missões do Espírito. O Espírito foi enviado por Cristo para fazer com que as palavras de Cristo fossem lembradas. A grande missão do Espírito é exaltar a Cristo Jesus. Olha que curioso. As pessoas que nos criticam de não falar muito do Espírito, na verdade querem exaltar o Espírito sem entender que a missão do Espírito era exaltar a Cristo. Isso não faz do Espírito menor do que Cristo. Quando nós honramos alguém, isso não faz com que a gente fique pequeno aos olhos desse alguém. Nós somos imagem e semelhança
mesma coisa que outra pessoa, mas nós podemos dar destaque a alguém. E o Espírito de Deus tem prazer, alegria em destacar a obra de Jesus Cristo. Portanto, eu não quero que a gente separe o estudo da obra do Espírito, chamada de pneumatologia, de doutrina da salvação, chamada de soteriologia. Inclusive, o capítulo 8 de Romanos, essa é uma curiosidade que você precisa saber. Eu escolhi esse capítulo de propósito. Esse capítulo, que fala da nossa salvação, esse é um tema-chave, é o capítulo da Bíblia que mais menciona o Espírito. Em 27 versos, que foram os primeiros versos do capítulo que eu li com vocês, tem 19 ocorrências do Espírito Santo. 21 vezes a palavra Espírito aparece, mas 2 delas são referência ao nosso Espírito. Mas 19 são uma referência ao Espírito Santo de Deus. Isso é muito para 27 versos. É quase como, sabe quando a gente fala alguma coisa e repete? Você fala assim, esse cara repete a mesma palavra. Então, é para você entender que ele repete, ele é repetitivo. Pois Deus está repetindo aqui o termo Espírito, em grego é pneuma, para você saber que é a atuação dele. Esse que é um dos capítulos mais gloriosos e mais amados pelos cristãos, tem como personagem principal o Espírito. O Espírito está em todo lugar aqui. Portanto, eu quero que a gente entenda que tipo de atuação ele tem. E por que é tão glorioso aprender do Espírito Santo de Deus aqui. Tem mais uma coisa que eu quero que você saiba. Existem cerca de 30 ocorrências ao eu no capítulo 7 de Romanos. Olha que contraste interessante. Se o capítulo 7 de Romanos tem a ver com eu, comigo, né? Tem a ver com o eu e é um fracasso. O capítulo 8 tem a ver com o Espírito e é um sucesso. Então Paulo sabe fazer contraste e sabe destacar a pessoa do Espírito e a sua obra antes do que a minha obra. Bem, vamos tirar algumas coisas do texto de Romanos sobre o Espírito que nós precisamos destacar porque combina com a nossa fé. Olha só, o capítulo 8 fala da vida no Espírito. Esse é o tema principal daquilo que é encontrado principalmente nos primeiros 17 versos. Após um capítulo 7 de frustrantes contradições, lembra? O 7 é assim, eu quero fazer o bem, mas eu não faço. O que é isso que está nos meus membros? Parece que é uma lei que me domina, eu quero no caminho do Senhor, mas eu não consigo fazê-lo. Então o capítulo 7 apresenta uma série de contradições frustrantes. Alguém que quer fazer o bem, mas que tropeça. Quem me livrará do corpo desta morte? Ele fala. O capítulo 8 é o bálsamo que o apóstolo Paulo traz, na qual a figura principal é o Consolador, um nome que Jesus deu ao Espírito Santo. Olha que interessante, Paulo sabe que é importante falar do Espírito para trazer alívio a corações frustrados com o seu próprio desempenho. Ele sabe que é importante. E ele vai apresentar a obra do Espírito num capítulo vitorioso. É um capítulo tão majestoso, é daqueles assim que se fosse uma orquestra, seria aquele momento que todos os instrumentos estão tocando juntos assim, sabe? Que você até arrepia. Porque ele começa com não há condenação e ele termina com não há separação. Ele é cheio de pompa, cheio de majestade. Trata-se de um capítulo que inspira muita confiança. E ele retrata uma vitória operada pelo Espírito, no passado, no presente e no futuro. Isso é muito curioso. O Espírito não é só alguém que vem para nos ajudar de agora em diante, ou nos vem só para dar uma força no momento, mas depois é nossa parte. Nada disso. O Espírito vem fazer algo que remete ao nosso passado, ele vem nos sustentar no nosso presente e ele vem garantir o nosso futuro. Olha só quanta coisa linda o texto de Romanos 8 nos ensina sobre essa obra no passado, no presente e no futuro. Vamos começar com o passado. No começo do capítulo, do verso 1 até o 4, Paulo, na verdade, está dizendo, ele está voltando à doutrina da justificação para sarar consciências atribuladas. Deixa eu mostrar para você o que eu quero dizer. Olha só, pega a sua Bíblia. Veja que no finalzinho do capítulo 7, esse homem está frustrado. Ele está frustrado porque ele quer fazer a vontade de Deus, mas ele não consegue. Então, o grito mais desesperado é o do verso 24. Ele fala assim, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Isto é, como é que eu vou vencer esses constantes tropeços?
Então, no capítulo 8, quando Paulo fala assim, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o que ele está dizendo é, você tem alívio. Sabe o que eu aprendi há um tempo atrás, que é muito lindo dessa passagem? É que Paulo está voltando numa doutrina que ele já tinha exposto, que era a doutrina da justificação. Por que Paulo faz isso? Porque nós precisamos ouvi-la sempre. A doutrina da justificação, que diz que nossos pecados foram perdoados e que agora Deus nos considera como se fôssemos justos, ainda que nós não sejamos justos internamente, é uma doutrina fundamental, porque vira e mexe a minha consciência vai acusar que eu não sou limpo como eu deveria ser, que eu não sou correto como eu deveria ser, que eu estou aquém do que eu deveria no meu amor e no serviço e no cuidado de outras pessoas, de que eu sou egocêntrico, de que eu sou impuro, de que eu perco a paciência, de que e vários pecados nós poderíamos citar aqui. Eu vejo isso constantemente na minha vida, você vê isso na sua vida, e nós somos tentados a ficar frustrados com o nosso desempenho e dizer assim, quem me livrará do corpo desta morte? Então Paulo sabe que justificação não é uma coisa que você ouve só no começo e depois é santificação, depois aguenta firme aí rapaz, faça favor de se santificar. Não é só disso que constitui o evangelho. A gente vai falar daqui a pouco que o evangelho também envolve santificação. Mas aqui ele começa o capítulo mostrando que nós não estamos condenados, nós não estamos em caminho de condenação. A lei do Espírito que está no nosso interior, ela nos conduz a uma nova vida. Aquilo que a lei de Moisés não conseguiu fazer, Deus fez através da obra de Cristo. Versículos 3 e 4 fala que a lei não conseguiu porque a carne estava enferma. A ideia é que a lei era boa, mas como nós somos enfermos, nós não conseguimos obedecer à lei. É mais ou menos como chocolate para diabético. É muito bom, mas para mim faz mal. Seria assim. Ou um lindo buquê de flores para quem é alérgico. É muito lindo e cheiroso, mas para um alérgico faz mal. É assim, a lei de Deus é assim. Ela é boa em si mesma, mas o problema sou eu. Mas o Espírito de Deus vem nos lembrar de que a justificação é algo do passado que tem efeito contínuo na nossa vida. Eu sempre preciso ser lembrado de que Deus não me coloca em caminho de condenação. Essa é uma doutrina muito importante, eu quero que você se lembre dela. Ela nos alivia em nossas lutas contra o pecado. Mas a segunda coisa que o Espírito faz é uma atuação no nosso presente, no agora. E o que ele faz agora para o nosso presente? A primeira coisa é que ele nos assegura nessa relação de filho. Dos versículos 15 a 17 fala que nós não temos um espírito de escravidão, mas um espírito de adoção. O que ele quer dizer aqui é que nós temos um espírito que não nos escraviza. Não é que uma vez que você é cristão e o Espírito passa a habitar em você, ele te escraviza, ele te domina. Pelo contrário, ele te dá um relacionamento com Deus que é doce, que é próprio de filho. Você chama o pai, inclusive, pelo título que as crianças pequeninas usavam. Abba. Inclusive, muito fácil para bebê falar. Abba. Era a palavra favorita dos pequeninos para se referir ao Pai. Então, o Espírito Santo faz o quê? Ele faz com que você tenha um relacionamento de filho. E relacionamento de filho significa ter privilégios. Ele fala de herança no versículo 17. Se somos filhos, somos também herdeiros. Filho é assim, filho não pede licença para entrar. Ele não é igual alguém que vem visitar formalmente e precisa dizer assim, poderia falar com o senhor? Filho, por mais que tenha respeito, ele tem entrada. Filho tem privilégios, ele senta à mesa. Ele ouve das intimidades do Pai. E é isso que Paulo está destacando. De que a primeira coisa que o Espírito faz é que ele nos assegura a nossa relação de filho. E eu preciso lembrar você de uma coisa. Relação de filho é algo que Deus deu a você, você não conquistou. Portanto, você tem que parar, e eu tenho que parar, de tentarmos ser alguém que consegue ou conquista o favor de Deus. Para Deus olhar e falar assim, bom menino. Não é assim. Nós temos que responder com obediência por causa do fato de sermos filhos. Mas nós não conseguimos status de filho. Status de filho não é conseguido, é ganhado. É herdado.
A adoção, no primeiro século greco-romano, era uma coisa muito interessante. Olha só, quem adotava um filho no primeiro século, ele estava escolhendo alguém, deliberadamente, isto é, de acordo com o seu próprio desejo, para que esse alguém preservasse o seu nome e herdasse as suas posses. Então, Paulo usa de uma analogia muito interessante que o primeiro século tinha. Ser um filho adotivo não era ser um filho inferior. Era ser igual aos outros. Inclusive, tinha uma beleza a mais, que é o fato do pai ter escolhido. Eu quero adotar você, porque eu quero que você represente o meu nome. Eu quero que você tenha as coisas que são minhas. E Paulo diz assim, é esse espírito que nós recebemos. Um espírito de adoção. Então ele assegura a nossa relação de filho. E outra coisa que ele faz é que, enquanto filhos, nós temos fraquezas, não é? Os versos 26 e 27 falam da intercessão do Espírito. E essa é uma coisa da qual nós falamos pouco. No domingo passado eu falei da intercessão de Jesus Cristo. Nós ouvimos mais falar dessa, de que o Espírito de que Jesus Cristo ora por nós. A gente conhece a oração sacerdotal de João 17, mas a gente fala pouco da intercessão do Espírito. E o que eu quero dizer é que Paulo está tentando, nesse capítulo 8, mostrar a obra majestosa de Deus a nosso favor, de tal maneira que nós temos a Jesus Cristo como nosso intercessor no céu, versículo 34, e nós temos um outro intercessor aqui dentro, aqui na terra, enquanto estamos aqui na terra. Quer dizer, o Espírito de Deus, juntamente com a pessoa do Filho, intercede em nosso favor. O versículo 26 fala assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. A ideia não é que a gente é ruim de orar assim, ai pastor, eu não tenho as palavras certas. Não é isso. Não tem a ver com falar bonito. Não tem a ver com como orar, mas o que orar. Tem a ver mais com conteúdo. O que Paulo parece estar descrevendo aqui, ao meu ver, é que em meio às tribulações que ele descreveu dos versículos 18 a 25, às vezes a gente erra no que pedir. E nessas horas, tem alguém aqui dentro que ora direitinho e o Pai ouve. Versículo 27 fala, porque aquele que sonda os corações conhece a mente do Espírito. Isto é, ele atende. Olha só o versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. E ele intercede com gemidos inexprimíveis. Essa é uma das expressões mais difíceis e talvez mal entendidas desse texto que a gente leu hoje. E depois de algum estudo, eu cheguei à conclusão de que não tem a ver com gemidos que nós damos. Os gemidos são do Espírito. Aí você fala, estranho, né? O Espírito gemer. Mas aqui é uma linguagem metafórica, assim como fala que a criação geme. A criação não geme literalmente, mas a ideia é de que ela anseia por redenção. O Espírito faz o mesmo em nosso interior. Quando nós estamos em período de fraqueza e não sabemos o que pedir, o Espírito anseia por redenção em nosso lugar. E esse gemido não é expressado, é isso que significa inexprimível. Não é que não tem palavras, é que não se ouve. É uma intercessão silenciosa. Mas ela existe, está lá. Paulo disse para você saber que até quando você não sabe orar, tem alguém orando por você. O Espírito nos assiste na nossa fraqueza, intercedendo por nós. E quanto ao futuro, o Espírito garante um futuro escatológico livre de toda maldição. O versículo 11 fala que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo vai nos ressuscitar. E por ora, a garantia de que isso vai acontecer está no versículo 23. 23 fala que ele é a primícia, né? Fala assim, temos as primícias do Espírito. Você está acostumado a ouvir a palavra primícias relacionado aos primeiros frutos de uma plantação. Mas os estudiosos dizem que aqui essa palavra provavelmente significa a entrada que a gente dá quando a gente quer comprar alguma coisa. É a garantia de que é meu, porque eu já paguei uma parcela. Tá? É o depósito inicial. O Espírito é o depósito inicial. Significa que é certo que você vai ter a redenção do qual esse texto trabalha. E qual é a garantia disso? O próprio Espírito de Deus. Ele é o depósito que Deus deu para garantir a você que o seu futuro, livre de toda maldição, está assegurado. Então, nisso tudo, veja só, Paulo fala coisas lindíssimas sobre a obra do Espírito. Não é verdade que a nossa teologia não fale muito do Espírito. O tempo todo o Espírito está sendo destacado aqui. Mas você vai dizer assim, pastor, e nos outros textos que não falam muito do Espírito? Ele está trabalhando por detrás. Muitas vezes.
Quando você e eu proferimos, por exemplo, coisas agradáveis a Deus no culto, nós o fazemos por impulso do próprio Espírito em nós. E é nesse sentido que eu digo que a sua obra, muitas vezes, não é visível. Inclusive, o Espírito sopra onde quer, ele é como o vento, ninguém vê de onde ele vem, nem para onde ele vai. Mas ainda assim, ele está trabalhando. E é bom que a gente saiba disso. Segundo preconceito, de que a nossa teologia fere a liberdade do homem, eu quero explicar alguma coisa que tem sido motivo de deleite para mim, porque eu acho que isso enaltece a beleza da nossa fé. Primeiro, é verdade que o Espírito é soberano. E a Bíblia não esconde isso, de que a obra do Espírito é soberana sim. Ele não conversa com você e faz um trato com você. Ele soberanamente ganha você. Isso é verdade. O primeiro texto que eu acabei de citar, João 3,8, fala, o Espírito sopra onde quer. O Espírito sopra onde quer. E Jesus disse isso para Nicodemos, que achava que estava acertando com Jesus e estava se tornando um discípulo meio escondido de Jesus, mas aí Jesus falou, olha, você tem que nascer do Espírito. E o Espírito sopra onde quer. Não só isso, Paulo vai ensinar que ele distribui os dons como lhe apraz. Quando a gente falou de dons espirituais no ano passado, uma das coisas que eu falei é que você não escolhe dons, Deus te dá. É dom. Deus, o Espírito de Deus dá. E ele dá como ele quer. Ele fala assim, quero usar você como orelha no corpo. Quero usar você como pé no corpo. E ele faz com que cada um tenha o seu papel dentro do corpo. Ele faz o que ele quer. O texto diz que ele distribui os dons como lhe apraz. Só ele habilita o homem a crer. 1 Coríntios 2,14, esse texto que está aí, fala que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. O homem natural, isto é, o homem que não conhece a Jesus Cristo, não tem a salvação, ele não pode dizer assim, vou seguir isso aí, vou por esse caminho aí. Ele não consegue, ele é cego para isso. O Espírito de Deus precisa lhe dar visão, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente, isto é, pelo Espírito de Deus. E o seu chamado é eficaz. Eu amo o texto de Jeremias 31,3, que eu coloquei no slide. Porque é um texto doce ao mesmo tempo que poderoso. Deus ama com um amor diferente do seu e do meu, sabe? Porque o seu amor e o meu amor às vezes é rejeitado. A gente conhece várias histórias, nossas e de outros, de gente que amou, mas não foi amado de volta. Deus não é assim. Com amor eterno eu te amei e com benignidade te atraí. Aqueles a quem Deus ama, Ele poderosamente os atrai. E isso do início ao fim. Romanos 8,30 fala que aos que predestinou, a esses chamou, justificou e glorificou. Então, é uma obra soberana e nós não podemos esconder isso. Mas o que a gente precisa aprender é que, ao mesmo tempo que é soberana, ela é graciosa. O Espírito de Deus não é um tirano que fala assim, vou mudar você queira, quer não. Não é assim. Inclusive essa doutrina chamada de graça irresistível, ela é mal entendida. Porque na verdade não é que o Espírito vem e força você a ser de Jesus. Não é isso que nós ensinamos na teologia reformada. O Espírito não força nada em nós, não força a nossa vontade. Por quê? A Bíblia diz que ele sempre opera num estágio anterior à vontade. Ele opera no coração. Coração é uma palavra muito preciosa na Bíblia, porque ela revela o nosso mais interior, o lugar de onde vêm os nossos pensamentos. Lembra quando Jesus disse para os fariseus assim, por que arrazoais em vosso coração? Ele estava lendo a mente deles. Mas ele falou arrazoar no coração, não falou mente. Porque coração era o lugar, na mente do judeu, na teologia do judeu, o coração era o lugar de onde vinha os pensamentos. Era o lugar de onde vinham as emoções. E isso a gente está acostumado a ouvir. Mas é também o lugar de onde vinham as decisões. Então o coração era fundamental. Por isso que a Bíblia fala de trocar coração de pedra, colocar coração de carne. Deus tem que fazer cirurgia cardiológica em você, né? Para que você espiritualmente seja novo. Então, quando nós falamos de graça irresistível, nós falamos que o Espírito de Deus trabalha no interior. O texto de Jeremias que eu coloquei aí, depois você pode checar, é um texto lindo que fala que Deus dá um coração para que eles temam. Não é assim que as pessoas temem a Deus por elas mesmas. Deus dá o coração para você temê-lo de volta. Atos 16 fala que Deus, o Senhor, abriu o coração de Lídia para ela entender as coisas que Paulo pregava. Então, o que eu quero destacar com essa argumentação toda é que Deus muda as suas afeições por Ele. Isso não é mal, isso é graça.
Pensar que eu, por natureza, tenho indisposição para com Deus, mas Deus tão bondosamente muda a minha afeição por Ele. Isso é graça. Deus me faz amá-lo, que é o que eu tenho que fazer. Deus me dá condições de amá-lo. Isso é graça. Por isso que a gente chama essa doutrina de graça irresistível. Agora veja o que o nosso texto nos ensina sobre isso. Eu chamei de suave controle, porque parecem duas palavras bem contraditórias. O Espírito age de uma forma suave, mas ele controla, e é verdade. Olha o que o texto diz. Eu coloquei algumas coisas juntas aqui numa frase só. Romanos 8 apresenta tanto soberania, fala da lei do Espírito, quanto graça, fala que nós somos guiados pelo Espírito. Lei é mais forte, né? Guiado é mais doce, assim, mais suave. Né? O Espírito de adoção é mais manso. Sua operação é suave, fala que ele nos inclina, ainda que poderosa, fala que nós somos habilitados a mortificar os feitos da carne. Então, ele te dá força para matar o eu, por assim dizer. Mas ele também inclina você. Então, as duas coisas, a suavidade e a operação poderosa estão presentes. Ele trabalha juntamente conosco, o versículo 13 que fala de mortificar, ele está trabalhando conosco. No versículo 16, que ele testemunha ao nosso espírito, ele está também trabalhando conosco, mas ele trabalha a despeito de nós. Quando a gente está fraco, a gente acabou de ver, ele intercede em nosso lugar. Olha que interessante, o Espírito de Deus, ele pode tanto trabalhar conjuntamente contigo, como a despeito de você. Eu louvo a Deus por isso. Porque se fosse sempre conjuntamente comigo, ele diria assim, ó, estou te esperando para ir lá na igreja, porque senão, como é que eu vou poder trabalhar? Mas na maioria das vezes, quando ele me traz, é ele que me traz, e eu falo, Senhor, é verdade, eu preciso responder ao teu amor. Então ele trabalha não só conjuntamente comigo, mas até a despeito das minhas fraquezas. E como eu disse, isso é suave controle. Tem mais uma coisa que eu quero dizer sobre esse tópico, antes de irmos para o último, que vai ser o mais breve deles. Existem algumas coisas aqui que a nossa teologia diverge de várias outras ideias ou teologias que aparecem por aí. E eu quero dar 3 exemplos. Primeiro, eu quero primeiro falar com aqueles que são céticos, que não são cristãos, que não costumam ir à igreja. Frequentemente, eles dizem assim, olha, se você mudar o Brasil através da educação, se você tiver mais saúde, se tiver mais justiça e tal, o homem vai conseguir prosperar melhor. Esse Brasil, ele tem muito potencial. O brasileiro adora falar disso, né? O Brasil tem muito potencial. Se a gente mudar algumas estruturas, esse Brasil vai ser melhor. Normalmente, isso significa crença de que basta mudar alguma coisa fora. Mas a teologia reformada vai dizer, desde lá atrás, antes mesmo de haver reforma, na época que um bispo chamado Agostinho falou de graça interna, ele aprendeu que se o Espírito não trabalhar lá dentro, eu estou na água. Por quê? Porque o meu problema não está fora, está dentro. Então, não basta simplesmente um ambiente esterilizado, eu preciso de graça interna. O versículo 7 e 8 do nosso texto fala que o pendor da carne é inimizade contra Deus. E o versículo 8 fala, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha que interessante. Esses 2 textos reforçam uma doutrina que o pastor Jailson já pregou e o presbítero Fábio deu aula aqui, que é a chamada doutrina da depravação total. Fala que quem está na carne, isto é, não está no espírito, ele não quer agradar a Deus, ele é inimigo de Deus. Mas ele também não pode agradar a Deus. Você fala, como assim? Ele não tem capacidade. Ele não quer e ele não pode. A gente chama isso de depravação e de incapacidade total. Então, nós carecemos de que o Espírito trabalhe no nosso interior. Mas tem mais. E agora eu vou me referir especificamente à fé católica romana, porque esse foi um dos lemas da Reforma Protestante, e eu quero destacar isso. A Reforma Protestante, mas mesmo antes disso, em discussões na época da Idade Média, falava-se muito de que Deus ajuda a quem lhe procura. A gente tem frases comuns, né, populares, Deus ajuda quem cedo madruga, ou faça a tua parte e eu te ajudarei. Se você é um brasileiro que está de ouvidos abertos, você já ouviu muita gente dizer isso. Né? Eu alcancei uma graça, como se graça fosse alguma coisa que você conquistasse. Se é graça, então você não alcança. Não é? Mas essas frases são comuns na boca do brasileiro. A gente ouve isso direto do nosso vizinho, do nosso parente, e às vezes até a gente já disse. Pois essas frases refletem uma teologia de que Deus
você vai até Deus suplicando o auxílio dele e Deus te ajuda. Basta que você simplesmente diga assim, Senhor, me ajuda. Aí Deus fala, tá bom, vai, te ajuda. Mas o que a gente aprende na teologia reformada, e de novo, nós estamos trazendo um pouquinho de história de maneira bem sucinta para cá, é de que nós não só precisamos de ajuda de Deus quando a gente clama, a gente precisa que Deus haja antes. Graça preveniente é o termo que a gente usa para dizer a graça que vem antes. Então não é só que você clama por Deus e Deus vem e te ajuda. Deus trabalha antes em você para você poder clamar a Deus. É mais ou menos assim. Por quê? Porque nós não estamos só doentes, nós estamos mortos. A não ser que o Espírito de Deus nos ressuscite, nós não clamamos por Deus. Então, o versículo 13 do nosso texto fala assim, ó, veja só o que esse texto nos diz. Fala assim, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Fala que a gente só consegue mortificar pelo Espírito, então o Espírito tem que estar antes, senão você não consegue fazê-lo. Em terceiro lugar, para aqueles que são de fé evangélica, mas diferente da nossa, frequentemente é comum dizer assim, não, olha, é verdade, Deus tem que trabalhar antes. Deus vem e fala, eu estou aqui, basta que você me aceite. É muito comum a gente ouvir esse tipo de teologia fora. É como se Deus estivesse dando a você uma chance, está tudo pronto, basta você dizer eu quero. Mas é mais do que isso. Porque Deus não só bate a porta e espera você respondê-lo. A gente ensina que nós precisamos de uma graça eficaz. A não ser que o Espírito de Deus venha e eficazmente me dê amor por Deus, eu não respondo amorosamente a Ele. Então, mais do que uma chance, o que nós carecemos é de graça eficaz. É isso que eu quero dizer por distintivo da teologia reformada. Eu estou fazendo diferença aqui com aqueles que não estão na igreja, com aqueles que fazem parte da maior igreja cristã do Brasil e com aqueles que fazem parte da maioria dos evangélicos no Brasil. E no entanto existe uma coisa que nos diferencia que, ao nosso ver, exalta a palavra de Deus. Por último, e eu serei bem breve aqui, o terceiro preconceito é de que estimula a frouxidão moral. Não é verdade que a perseverança dos santos, que é essa garantia de que você permanece salvo, promove uma vida licenciosa. A piedade calvinista tem um longo histórico. E mais, o próprio livro de Paulo aos Romanos, ele no capítulo 6 fala assim, porventura pecaremos ainda mais para que a graça seja mais abundante? Ele já sabia que você e eu ia pensar bobagem. Íamos pensar bobagem. Ele sabia. Ele falou assim, quando eu falar que onde abundou o pecado, superabundou a graça, você vai falar, oba! Aí ele já antecipou, ele falou assim, vamos pecar mais? Para que Deus dê mais graça? Ele falou, de modo nenhum. Ele já antecipou essa lógica perniciosa. Mas o próprio capítulo 8 que a gente está estudando, entende que a exortação implícita dos versículos 12 e 13 são uma implicação necessária de nossa identidade no Espírito. Eu quero terminar com essa ênfase, porque ela é importante. Aqui, nos versículos 1 a 11, e especialmente do 5 ao 8, fala que a gente é do Espírito. Se a gente é do Espírito, então a gente tem que andar no Espírito. Tem que fazer as coisas do Espírito. E Paulo está descrevendo que faz todo sentido você se sujeitar ao Espírito. Aí no 12 e no 13, ele descreve algo, mas tem aqui um puxão de orelha implícito. Olha o puxão de orelha, versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Isto é, você não deve nada à carne e aos seus desejos. Você nunca pode falar assim, pastor, não deu, foi maior do que eu. Não. Se você não é mais devedor dela, você não tem que satisfazê-la. Versículo 13 fala, porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Aqui é um alerta implícito. E eu acho isso fantástico das Escrituras. Porque ao mesmo tempo que a Bíblia fala que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo, ela também fala assim, não viva num estilo de vida contrário a Deus. Porque se você fizer isso, você caminha para a morte. E morte aqui não é morte física não, é morte de condenação eterna mesmo. A ideia que o texto está dizendo é que a teologia de que nós somos assegurados por Deus nunca permite que a gente ande de qualquer jeito. Não! Nós temos e nós devemos isso ao Espírito. O final do verso 13 fala, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. A gente deve isso ao Espírito de Deus. Olha o que dois autores disseram sobre esse assunto. John Murray falou assim, a morte do crente para a lei e o pecado, que ocorreu de uma vez por todas, não o livra da obrigação de mortificar o pecado em seus membros. Antes, torna-lhe necessária e possível. Isto é, o fato de Deus ter te livrado da morte, te livrou do domínio do pecado, não faz com que você fique assim,
Pelo contrário, faz com que você precise agora mortificar os feitos do corpo. Essa atividade não ocorre à parte do Espírito Santo, ela se dá pelo Espírito. O crente não foi dotado de um reservatório de forças ao qual pode recorrer, é sempre pelo Espírito que será realizada toda a atividade santificadora. Quer dizer, você tem que fazer, mas depois Deus fala assim, mas é o Espírito, viu? Não fique se gabando não. Você faz isso pelo Espírito. É o Espírito que habilita, que possibilita você a andar em novidade de vida. Outro comentarista, Douglas Moo, fala: Paulo insiste que o que Deus fez por nós em Cristo é o fundamento único e final para a nossa vida eterna, ao mesmo tempo que ele insiste na indispensabilidade da vida santa, como uma pré-condição para alcançar essa vida. Eu acho essa frase genial. Ele diz assim, ó, Deus fala assim, por que você tem vida eterna? Porque Jesus fez a obra por você. Verdade. Mas ao mesmo tempo ele fala assim, mas é condição necessária que você viva em santidade de vida. As duas coisas andam juntas para que você tenha vida eterna. As duas coisas estão juntas na teologia de Paulo. Nem um indicativo, o que Deus fez por nós em Cristo, nem um imperativo, o que Deus nos ordenou a fazer, podem ser eliminados. Nem podem ser separados um do outro. Então eu termino, como eu sempre tenho feito, dizendo que qual é a síntese de tudo que nós aprendemos? De que ser reformado é enfatizar a natureza e a eficácia da obra do Espírito. Nós podemos e devemos falar da obra do Espírito, mas quando você não ouvir a gente mencionando o Espírito Santo aqui, porque de repente o texto não menciona, não significa que ele está ausente. Ele tem por prazer ou costume trabalhar por detrás das câmeras, exaltando a pessoa do Filho. Mas nós temos que aprender e enfatizar a natureza e eficácia da sua obra. A consequência ética é de que ser reformado redunda em perseverar na vida cristã, assegurado de seu alvo. Isto é, a gente trabalha, persevera, mas a gente sabe que Deus nos segura. Eu tenho 3 aplicações e eu vou fazê-las de maneira rápida por causa do tempo. Primeira coisa, olha que precioso a gente aprender a ter segurança. E segurança ser baseado não em coisas que nós planejamos, mas coisas que o Espírito de Deus faz. Pensa bem, a eficácia da obra do Espírito, ela não é, Deus não só começa bem. Talvez você dissesse assim, Senhor, deixa comigo no começo, mas depois o Senhor me ajuda, está na hora da fraqueza. Não, Deus começa para você. Mas se Ele também só começasse e não terminasse, você naufragaria. Não, do início ao fim, a sua obra é eficaz. É por isso que a gente crê em graça irresistível, é por isso que a gente crê em perseverança dos santos. As duas andam juntas. Nós podemos ter certeza daquilo que eu falei antes. Certeza de quem é filho, por mais que ainda faça coisas que desagradem o pai, não deixa de ser filho. Isso é verdade dos seus filhos, não é? Você já foi tantas vezes chateado por eles, entristecido por eles. Tantas vezes. Mas você não disse assim, você agora não é meu filho. Porque status de filho não é uma coisa que se conquista. Status de filho é algo que se recebe. E com o pai, mais ainda, se nós que somos pais maus, fazemos assim com os nossos filhos, que dirá o Pai Celeste? Além disso, nós temos intercessor para horas de fraqueza. Que precioso, que certeza de que com Deus ao nosso lado tudo vai bem. E por último, encorajamento. Isto é, você não sai daqui dizendo assim, estou seguro, garantido. Se você saiu só assim, só com essa ênfase da mensagem, você perdeu boa parte da mensagem. Porque o que essa doutrina nos faz é nos estimular, nos encorajar a uma vida de santidade, sabendo que quem dá essa capacidade é o próprio Espírito. E eu quero que você entenda quão precioso isso é. Porque se Deus dissesse assim para você, ó, eu já fiz um montão por você, agora eu estou contando contigo. Poderia dar errado. Mas Deus não fala assim. Ele fala assim, agora a sua parte, eu vou andar com você. Até na sua parte, Ele anda com você. Até naquilo que significa você sacrificar desejos que não são bons, que não são santos, e andar de forma honrosa ao Senhor. Até isso vem do Espírito de Deus. Isso é encorajamento, porque Ele nos garante sucesso naquilo que a gente acha que não consegue. Eu quero orar pedindo isso, e depois de orarmos, nós vamos cantar um hino que fala do Espírito de Deus operando em nós. Pai, te agradecemos por essa mensagem. Pedimos que o Senhor nos ensine a entender a obra preciosa do Espírito Santo. E pedimos que essa obra seja compreendida à luz da tua palavra. Isto é, de forma soberana e graciosa, Ele inicia a salvação em nós e Ele termina
Senhor, e nós damos graças a Ti por isso. Nós Te louvamos por isso. Porque se dependesse de nós, nós não seríamos bem-sucedidos. Então louvado seja, Senhor, porque o Senhor não só propõe um caminho de salvação, o Senhor é o dinamis, o poder que nos habilita a andar nesse caminho. Oramos em nome de Cristo, no poder do Espírito. Amém.